Bom, pessoal, a pedido do Fernando Agra, vou fazer uma videoaula sobre o Sol, a posição das sombras e tudo mais. Para a gente poder acessar o Sol tudo, a gente tem que ir em visualizar, barra de ferramenta e sombras. Aí você tem essas ferramentas aqui do Sol. Essa primeira aqui, esse primeiro ícone aqui é que você desabilita a sombra. Aí você fica sem noção nenhuma de onde está o Sol. Se habilitando aparece, você tem noção de como a sombra está entrando na sua maquete e de que lado também. Esse outro ícone aqui é a configuração da sombra. Na configuração da sombra tem, em primeiro lugar aqui, esse UTC, é a unidade de alguma coisa aqui, é menos 3 horas. Esse menos 3 horas é aqui no Brasil. Exatamente aqui no estado de São Paulo é menos 3 horas do meridiano de Greenwich, que fica na Inglaterra. Então eu uso aqui no Brasil, talvez lá pro lado do Acre, talvez seja outra numeração, mas aqui no estado de São Paulo é menos 3 horas. Então com essa configuração de sombra nessa menos 3 horas, você tem exatamente a sombra como vai ficar na sua maquete ou na obra lá. Então quando você for pegar um serviço, você tem que ir até o terreno, fotografar ou tirar as medidas lá. Você tem que saber exatamente onde que é o norte, para você saber onde que nasce o Sol, onde ele se põe, para poder fazer um projeto de aqui, pelo menos nos lugares quentes, a gente tem que colocar o Sol nascente na parte das janelas do quarto para poder entrar sol de manhã cedo e tentar fazer na parte da tarde um projeto que fica bem mais fresco. Então por isso que é necessário você saber a posição do norte-sul. Aí você sabe onde nasce o Sol e aonde ele se põe. E então aqui tem nessa faixa vermelha aqui, vermelha e amarela, é exatamente a data, né, do ano todo. Tem desde janeiro, fevereiro até dezembro aqui. Você vai mudando os meses, aí vai mudando as estações do ano para ver que se movimenta a sombra conforme vai mudando os meses aqui. E esse outro em cima do horário do dia, conforme você vai mudando aqui, 9 horas e 3 minutos, é essa posição aqui. Quando vai passando para o meio-dia ele fica bem a pico, e quando vai passando para de tardezinha o sol já vai se pondo, você vai vendo que a sombra vai se esticando lá embaixo. Eu gosto de usar para renderizar 16 horas, dá uma coloração bem bacana aqui, 16 horas de pouquinho. E dependendo do mês, aí você estica mais a sombra ou reduz ela. E aqui embaixo na configuração vai aparecer o jeito que você vai ver aqui dentro do SketchUp. Se você quer enxergar mais claro ou bem mais escuro, tudo o sol do jeito que está refletindo na sua modelagem aí. O escuro você vai deixando mais claro, o escuro você vai escolhendo a cor da sombra que você está usando. Eu uso mais ou menos aqui nessa posição 30 por 60, fica legal. Nessa parte aqui, usar o sol para fazer sombra, você clicando ela, automaticamente o V-Ray vai ficar sabendo que você tem que usar esse sol, e ele vai usar as configurações que você fizer aqui no SketchUp. Se você não clicar nessa posição aqui, deixar desclicado, o SketchUp vai usar a posição que ele bem entender lá dentro. Se ele perceber que o teu relógio está 21 horas, está atrapalhado, ele vai usar o sol de qualquer outro jeito lá, não vai ser exatamente como você programou aqui.
Então você deixa clicado para ele poder puxar exatamente essa configuração aqui. Esse exibir em face, esse aqui é obrigatório, senão não faz a sombra. Esse no solo, ele vai fazer uma sombra falsa quando não tem nem nada no solo aqui. Ele vai aparecer uma sombra falsa lá só aqui dentro, só para saber a altura do solo também. Isso não vai refletir nada lá dentro do V-Ray, mas eu gosto de deixar desativado. E nessas arestas aqui eu já fiz teste clicado e sem clicado, eu não vejo nenhuma diferença, mas é por aí. Agora o Fernando estava querendo saber como mudar a situação aqui. Você pega e monta uma casa enorme, tudo, depois você fica sabendo que o norte está exatamente nessa posição que você colocou a sua maquete. Para não mudar a maquete toda, você tem um outro jeito. Você vai em visualizar, barra de ferramenta, e vai até norte solar. O norte solar parece essa janelinha aqui que tem esses três ícones. O norte solar ele sempre é nessa linha verde. Quando você clicar nele, ele vai deixar ela mais laranja. Pode ver que ela mudou de cor. Eu vou mostrar onde que é o norte. O norte sempre vai ser nessa amarela. E a vermelha é o leste do lado direito e a esquerda o oeste. Então você desmarca, pode ver que ele apaga o laranja ali. Agora quando você precisa mudar, porque a posição do sol não é essa, está diferente, você quer que o sol entre pela janela do teu projeto e ele está batendo na outra parede, então você quer mudar a posição do sol, então você pode vir nesses dois aqui da frente, desse do meio aqui, nesse ícone do meio, ou esse outro aqui. Esse outro aqui você muda o ângulo do norte, né? Pode ver que ele está de 0 a 360 graus. Então vamos supor, dá uma olhada aqui nessa sombra, na sombra que está batendo aqui nesse muro aqui para grama e aqui dessa planta aqui para grama. Se você colocar, vamos supor, entre 0 e 300, vamos colocar 200, vamos supor. Aí você dá um OK, ele muda completamente, ele vai lá para 200 graus, lá para o outro lado. Pode ver que ele mudou aqui, então ele mudou o norte completamente. Então vou deixar zerado aqui para mostrar o outro ícone como funciona. Esse ícone aqui ele vai aparecer essa roda aqui embaixo, que ele vai mostrar o norte onde está. Então você põe ele numa base, aperta e vai rodando, vai fazendo um círculo, é igual ao transferidor. Aí você coloca exatamente no lugar onde você quiser que a sombra entra, para que lado que o sol tem que iluminar. Você está mudando exatamente o ponto do norte, do nascente então você está rodando o universo em volta do seu desenho. Eu acho que era isso que você queria, né, Fernando? Para saber, isso aqui é muito fácil mudar. Você não precisa pegar o desenho todo e girar ele para acertar aos poucos até chegar a esse ponto aqui. Você simplesmente clica nesse ícone do meio do norte solar aqui, encosta ele aqui na terra ou em qualquer outro apoio e começa a girar e falar, bom, é esse ponto que eu quero, o que eu quero. Então o norte mudou. Eu nem sei se mudou realmente. Eu vou clicar aqui, tá lá. Pode ver que mudou exatamente cortando essa linha que ficou. E o desenho ficou ao contrário. Então eu acho que é por aí, o Fernando. Você queria saber exatamente isso. Você tem que usar essa janela aqui do norte solar. Então são esses três ícones aqui que muda completamente. Você não precisa selecionar tudo que você tem no seu desenho e ficar girando até acertar. Você pode centralizar certinho a ponta onde você quer que entre a sombra ou entre o sol. Clica nesse ícone do meio do norte solar e gira até
chegar no ponto que você quer. Ok? Então é isso aí e até mais.